sejam bem-vindos. Eu sou Albano Pedro, jurista. Hoje vamos falar do crime de ultraje ao Estado, seus símbolos e órgãos, previsto no artigo 333 do novo Código Penal. É um crime muito polêmico que tem sido discutido, felizmente, antes ainda da entrada do novo Código Penal em vigor, a propósito da ofensa e do maltrato que se dirige ao Presidente da República. Como sabem, esta tipificação foi polemizada sobretudo por se pensar que era um crime que estava a ser positivado na nossa ordem jurídica contra o espírito da Constituição e, portanto, a ser tomado como uma norma inconstitucional, e por isso mesmo levantou uma série de contestações, uma série de percepções que iam contra a sua concretização na nossa ordem jurídica. E aqui então vamos dar mais um subsídio sobre como compreender essa tipificação. Em primeiro lugar, é necessário perceber que este crime, tal como ele vem tipificado na nossa ordem jurídica, ele é um crime que já existe desde a Lei 7/78 de 26 de maio, que é a Lei dos Crimes contra a Segurança do Estado. Portanto, não é novidade nenhuma. Essa Lei 7/78, como sabem, foi aprovada em 1978, no terceiro ano da vigência da nova República, portanto foi 3 anos depois da proclamação da independência da República. Essa lei, como dizia, foi depois alterada pela Lei 23/10 de 3 de dezembro. Portanto, em 2010, esta lei foi novamente alterada, ou foi alterada, e sendo alterada, então, manteve no mesmo espírito desta norma, que é contra o ultraje ao Presidente da República e os seus símbolos, para dizer que essa norma não é nova e, portanto, não pode ser vista como algo que tenha sido inventado a propósito da necessidade de se proteger o atual Presidente da República. A boa novidade para o facto de nós não termos percebido a existência dessa norma é que, afinal, não existiram muitos casos ao longo da nossa história que obrigaram essas entidades, portanto os órgãos soberanos, a apelar por essa norma para reivindicar os seus direitos. Quer dizer que, apesar de eventualmente terem acontecido situações de ultraje, nunca houve um caso claramente colocado ao tribunal para reclamar este direito, daí que muita gente não saiba. Aliás, um dos raros casos que tenho memória é o da condenação do jornalista Graça Campos, do extinto semanário angolense, que na altura, creio que já vão para aí cerca de 10 anos, foi condenado pelo crime de injúria e penso calúnia e difamação contra o então Presidente da República, José Eduardo dos Santos. E foi o único caso que esteve próximo de espelhar essa situação de condenação por ultraje. Por isso é que é um crime pouco conhecido entre nós, porque afinal não há muitos casos em tribunal que são julgados a procurar condenar este crime, ou condenar atos por prática desse crime. Mas então o que é que diz o artigo 333? O artigo 333 é repartido por 2 números na sua esquematização. No primeiro número, que é o número 1, diz: quem publicamente e com intuito de ofender, ultrajar por palavras, imagens, escritos, desenhos ou sons a República de Angola, o Presidente da República ou qualquer outro órgão de soberania, é punido com pena de prisão de 6 meses a 3 anos
ou multa de 60 a 360 dias. Número 2. Se o ultraje tiver por objeto a bandeira, a insígnia ou o hino da República, a pena é de prisão até 2 anos ou de multa até 240 dias. O que quer dizer que o artigo traz 2 aspectos fundamentais. Primeiro, que o ultraje seja com o intuito de ofender. Portanto, esta norma está a admitir a possibilidade de haver ultrajes que não ofendam. E o segundo aspecto é que este ultraje seja feito de forma pública, portanto, usando os meios de comunicação ou meios de informação. Se for feito num ambiente muito particular, muito pessoal, dentro das nossas casas ou nas conversas com nossos amigos, apenas no seio destes, sem que isto tenha um impacto fora desse círculo, está-se a dizer nessa norma que não há nenhuma implicação criminal nisso, ou seja, não haverá crime nessa situação que acabei de falar. Portanto, é necessário que esta publicidade seja aquela que abrange um grande número de pessoas, que é normalmente feita por meios de comunicação social, meios de informação, como as redes sociais e outros, ou dito no ambiente público em que haja uma concentração de muita gente. E um outro aspecto a reter é que, se a pessoa comete este crime, não for condenada a pena de prisão de 6 meses, poderá pagar uma multa que vai de 60 a 360 dias. Ou seja, há 2 opções. Ou o juiz, de acordo com as circunstâncias, condena o criminoso, ou no caso o arguido, a uma pena de prisão, ou converte essa pena de prisão em multa. Portanto, há a opção de uma pena pecuniária e uma pena de privação de liberdade. Um outro aspecto a reter sobre essa norma é que a norma fala de ultraje não só de pessoas, como é o Presidente da República e outros órgãos de soberania, nomeadamente os juízes, são órgãos de soberania, e os deputados parlamentares, que são também outros órgãos de soberania. Diz também que é ofensa, é ultraje aquele que se dirigir à República de Angola enquanto Estado. Portanto, estamos a falar de uma pessoa abstrata, que é o Estado angolano. Afinal, de acordo com essa lei, o Estado angolano também pode ser ofendido. Este é um aspecto importante a reter. E este aspecto é reforçado no número 2, quando o número 2 diz que também é objeto de ultraje a bandeira da República, a insígnia da República e o hino nacional. O que quer dizer que esses elementos simbólicos da nossa soberania, afinal, também podem ser alvo de ultraje. Isso quer dizer que o conceito de ultraje vai ser dividido em 2 perspectivas. Uma que diz respeito às pessoas e outra que diz respeito às coisas ou aos símbolos que aqui foram traçados. O que quer dizer que teremos agora de destrinçar os tipos de ultraje que aqui estão implícitos nessa norma. O ultraje relativamente às pessoas ou aos órgãos de soberania, nomeadamente o Presidente da República, os juízes dos tribunais, não importa que tribunal for, e os deputados parlamentares, esse ultraje deve ser entendido em combinação com o artigo 40 da Constituição, que diz, no seu número 3, a liberdade de expressão e a liberdade de informação têm como limites o direito de todos ao bom nome, à honra e à reputação,
a imagem e a reserva da vida privada e familiar, dentre outros direitos. Ou seja, se combinarmos o artigo 333 e o artigo 40, no seu número 2, vamos chegar à conclusão que o conceito de ultraje é relativo à proteção dos direitos de personalidade, como é o bom nome, a honra, a reputação, a imagem, a reserva da vida privada e familiar. Ou seja, ultraja aquele que violar os direitos de personalidades que acabei de citar. O que quer dizer que a liberdade de expressão e a liberdade de informação, o seu exercício não pode ofender estes direitos. E ao não ofender esses direitos, estamos a dizer que não ultrajará aquele que, ao exercer liberdade de expressão e liberdade de informação, respeitar estes direitos. E então a questão que pode surgir é: bem, se é a liberdade de expressão e a liberdade de informação que deve ser limitada em benefício destes direitos de personalidades, como nós chamamos, levanta-se então o problema de saber que normas no Código Penal protegem estes direitos. E aí então regressamos ao Código Penal e vamos ver três tipos de crimes que protegem os direitos de personalidade. O primeiro crime é o crime de injúria, previsto no artigo 213 do novo Código Penal. O segundo crime é o crime de difamação, previsto no artigo 214. E o terceiro e último crime é o crime de calúnia, previsto no artigo 215. Aqui fiz uma leitura sequencial. Ora, estes três crimes são os crimes que protegem qualquer um de nós, cidadãos, de violar direitos de personalidade. Ou seja, aquele que viola os direitos previstos no artigo 40, número 3, no exercício da liberdade de expressão e da liberdade de informação, que é aquele exercício que dissemos anteriormente, de falarmos publicamente em meio de muita gente ou usando os meios de comunicação ou de informação, aquele que violar esses direitos neste exercício comete estes crimes em relação a qualquer um de nós cidadãos. O que quer dizer que, para efeito de ultraje às pessoas ligadas aos órgãos de soberania, como o Presidente da República, os deputados da Assembleia Nacional e os juízes, estamos perante uma situação de agravação destes crimes. Ou seja, é ultraje ao Presidente da República ou aos órgãos de soberania aquele que comete os crimes de injúria, difamação e calúnia previstos no Código Penal de forma agravada pelo artigo 333. Ou seja, usando terminologia técnica ou um enquadramento técnico, estamos a dizer que o crime de ultraje previsto pelo artigo 333 é o crime agravado, é uma qualificação agravada dos crimes de injúria, difamação e calúnia. Aqui, então, estamos a trazer a ideia de que, afinal, crime de injúria, difamação e calúnia são equivalentes ao crime de ultraje para efeitos de pessoas, para efeitos dos órgãos de soberania. E aqui vem uma outra questão. O artigo 333 traz um aspecto importante, que é aí onde está, se calhar, o cerne da questão. O artigo 33 diz que o ultraje deve ser intencional, deve ser aquele ultraje dirigido à ofensa da pessoa. Ou seja, afinal o artigo 333 admite que os cidadãos, as pessoas, ultrajem, desde que não seja para ofender a pessoa. Ou seja, podemos atacar os atos de governação, podemos dizer, por exemplo, que o presidente
é mentiroso por ter falhado nas promessas de 1 milhão de casas ou de prover emprego, esse conceito, se o indivíduo apenas criticou o presidente por causa das suas promessas e não está interessado em atacá-lo pessoalmente, este tipo de ultraje, segundo o artigo 333, é admissível. Mas não será admissível o ultraje dirigido na própria pessoa. Chamá-lo, por exemplo, pura e simplesmente, você é mentiroso, sem que esta acusação diga respeito a um ato de governação em concreto, diga respeito a um ato de gestão no exercício das suas funções enquanto Presidente da República, enquanto órgão de soberania. Portanto, essa distinção é importante porque passa a ideia de que basta ultrajar para a pessoa ser condenada pelo artigo 333. Não, não basta. Por isso é que este artigo 333 ressalva uma situação interessante. Se, por exemplo, numa relação de amizade que temos com um Presidente da República, um juiz ou um deputado, que são órgãos de soberania, nessa relação eu dizer, opa, meu amigo, você é um mentiroso, e ter ocorrido isso numa relação particular e supostamente numa situação em que se sabe que é de mera amizade, aí não há crime. Como também não há crime naquela situação em que sabemos que estamos a brincar, mesmo que for numa apresentação televisiva, num programa em que eu diga assim ao presidente, você anda a brincar conosco e a sorrir, não é? Se nós dissermos isso num contexto em que estamos a brincar, num contexto em que estamos a ser jocosos, aqui também não há crime. Só haverá crime se entender-se mesmo que afinal a intenção da pessoa é ofender diretamente a outra pessoa. É aqui que o conceito de crime é assacado. Isso quer dizer que afinal o crime de ultraje, consagrado pelo artigo 333, ela verifica-se numa situação um pouco mais difícil de se concretizar do que nos seus tipos comuns, que é injúria, difamação e calúnia. Porque na injúria, difamação e calúnia, basta que a pessoa pratique o ato injurioso, calunioso ou difamatório para ser considerado criminoso. Mas afinal, no ultraje, não basta apenas que os atos sejam injuriosos, caluniosos e difamatório. É necessário que essa injúria, calúnia e difamação seja efetivamente trazida com o intuito de provocar danos à pessoa a quem se dirigiu. Portanto, há aqui um reforço do mecanismo de proteção muito mais elaborado, que faz com que não seja fácil aduzir-se o crime de ultraje de acordo com a nossa ordem jurídica. A questão que vem a seguir, ultrapassada agora que está a questão do crime proferido contra pessoas, vem agora o crime proferido contra os símbolos, contra a República de Angola enquanto pessoa jurídica, enquanto pessoa abstrata. Como é que se pode ultrajar a República de Angola? Como é que se pode ultrajar a bandeira nacional? Como é que se pode ultrajar o hino nacional? Como é que se pode ultrajar a insígnia da República? Portanto, essa é uma situação efetivamente polêmica que vai carecer necessariamente do surgimento de uma jurisprudência. Portanto, precisamos ver um julgamento a ocorrer em que se condena alguém sob prática desses crimes para efetivamente vermos como é que os juízes vão julgar um caso dessa natureza e a quem vai diretamente interessar a ofensa a esses crimes, a essas entidades, a esses símbolos, uma vez que no crime de ultraje o interessado direto é a pessoa do ofendido. Portanto, quem é ofendido é quem faz a queixa.
não é? Portanto, disse que o crime, afinal, tem natureza particular, porque para que ele seja levado a tribunal, é necessário que a pessoa ofendida leve o caso ao tribunal. Se assim é, como é que fica o caso das ofensas ou dos ultrajes que forem dirigidos à República de Angola, aos símbolos nacionais, tal como nós acabamos de ver? Em primeiro lugar, em relação ao titular da ação penal, sabemos todos que o titular da ação penal, na nossa ordem jurídica processual, é sempre o Ministério Público. O Ministério Público é sempre aquela pessoa que aciona a queixa ou faz a acusação, melhor dizendo, é aquele que faz a acusação do crime junto ao tribunal. Mas afinal, quem tem a iniciativa da queixa, no caso dos crimes particulares, é a própria pessoa ofendida. Ela é que vai fazer queixa junto da esquadra da polícia, junto dos órgãos de investigação criminal, que vão, por sua vez, ter então o trabalho ou a obrigação de avançar com o processo, constituindo os fatos probatórios que levam à acusação da pessoa do criminoso. Mas em relação aos símbolos, em relação ao Estado angolano, quem vai fazer a queixa, quem deve fazer, porque afinal são entidades impessoais, será o próprio Ministério Público, será o Procurador da República que vai acionar a queixa. Quer dizer, afinal, que quem deve ter interesse em controlar as pessoas que ofendem a República de Angola e os símbolos citados é o Ministério Público, que deve ter esse interesse e que deverá, obviamente, também desencadear os respectivos mecanismos de acusação de natureza processual. É evidente que, aqui alargando a possibilidade de acionar o crime, poderão vir também entidades particulares. Por quê? Porque o Estado é de todos nós, os símbolos são nossos, e é evidente que aqui deixa clara a ideia de que qualquer um de nós poderá acionar isso. É evidente que vai levantar problema de natureza ética, de saber se vai valer a pena que eu, Albano, não é, tutele esse direito contra o meu amigo, contra o meu vizinho, não é? Isso há de certamente gerar problemas na nossa comunidade, não é? Não é normal que eu vá queixar o vizinho por ele ter ultrajado os símbolos da República, por ele ter ultrajado a própria República de Angola. Isso não será visto com tanta facilidade, com tanta serenidade pelas pessoas, pelo que já sabemos que, a dar pelo nosso comportamento coletivo, será mesmo o Ministério Público que deverá acionar. Mas, como dizíamos anteriormente, como é que vamos perceber que estamos diante do ultraje à República de Angola, ao hino nacional, à insígnia da República e à bandeira nacional? Já sabemos que, em relação à bandeira nacional, basta atearmos fogo nela ou destruímos-la. Aí a ideia básica de ultraje é capaz de surgir. Mas agora vem uma pergunta: como é que vai se perceber que este ultraje foi intencional? Porque eu posso atear fogo a uma bandeira sem ter tido intenção. Eu posso rasgar a bandeira sem ter tido igual intenção. A pessoa está a andar ou tenta mexer na bandeira e, se calhar, pela sua composição, ela rasga-se. Posso não ter essa intenção. Como aduzir-se a intenção nisso? Em relação ao hino nacional, será ultraje o quê? Adulteração da letra? Será ultraje termos uma versão de rock, por exemplo, ou de house music do nosso próprio hino nacional? Como é que se ultraja o hino nacional? Será ultraje trocarmos o nome dos heróis, ou das pessoas, ou das letras, ou dos conteúdos? Portanto, aqui também levanta a questão de saber qual é o conteúdo de ultraje dirigido ao hino nacional.
Em relação à nossa insígnia, como sabe, a nossa insígnia costuma ser simbolizada pela coroa, creio, da moeda, não é? Quando olhamos para a nossa moeda, vemos a coroa como a zona em que está a insígnia. E o problema que se coloca é, como é que violamos essa insígnia? É trocando as cores? É mudando o formato, tirando o algodão que lá está, ou a roda dentada, colocar um outro elemento? Eventualmente poderá ser alguma troca desses elementos. Mas como chegar à conclusão que esta troca foi propositada, esta troca foi com o objetivo de ofender? Portanto, são essas questões que não conseguimos ainda responder neste programa, que podem ser levantadas. E, finalmente, a questão ainda sobre essa questão dos símbolos é que tipo de danos efetivamente as pessoas cometem ao provocar esse tipo de ultraje. Ou seja, em que Angola perde concretamente? Como é que vamos ajuizar o prejuízo efetivo que a República de Angola e os seus símbolos realmente contraiam? Ou seja, se esta é uma norma de segurança do Estado, e se a segurança do Estado, se os crimes contra a segurança do Estado visam proteger a integridade do próprio Estado, a questão que se coloca é o que é que a República de Angola perde quando se violam efetivamente estes símbolos e estas insígnias que aqui acabamos de dizer, símbolos, insígnias, hinos e bandeira. Portanto, essa é uma questão que, na verdade, teremos de aguardar que alguma doutrina se faça entre nós, que alguma jurisprudência, portanto, que algum julgamento ocorra em tribunal, para definirmos claramente como será o conteúdo de ultraje sobre estes elementos que são impessoais. De qualquer modo, o que interessa no artigo 33 é o que foi dito sobre o ultraje às pessoas, e já vimos que o ultraje às pessoas dos órgãos de soberania equivale em tudo aos crimes de calúnia, injúria e difamação, e, portanto, aquele que estiver a injuriar, a caluniar e a difamar o Presidente da República, os deputados e os juízes, estará então a cometer o crime de ultraje, se este ultraje for intencional. Se não houver intenção efetiva de provocar danos, de atacar as pessoas, se a intenção foi apenas de criticar os seus atos, aqui não há efetivamente crime. E nesse caso, o artigo 33 está perfeitamente alinhado com o dito popular que nós devemos criticar os atos e não as pessoas. Devemos atacar o comportamento e não a dignidade das pessoas. E é isso que efetivamente o artigo 33 visa cautelar. E, portanto, quem é caricaturista, quem é jornalista, quem é blogger, ou quem é que atua nas redes sociais, fazendo imagens ou criticando o Presidente da República nos seus atos, não precisa ter receio, porque a crítica sobre os comportamentos dos governantes é necessária para que os governantes mudem de comportamento, e isso é admissível e, aliás, é uma conquista do constitucionalismo moderno, por causa da necessidade de se preservar a liberdade de expressão dos criadores, como são os cartunistas, e dos fazedores de opinião e até dos jornalistas, para que as pessoas sejam efetivamente informadas.